A bateria ela é colada aqui também, tá? A gente usa uma técnica geralmente de colocar um material aqui, material plástico, por exemplo, e um pouquinho de álcool isopropílico para ele escorrer por trás da bateria, umedecer um pouquinho a cola. É importante não colocar muito produto para não manchar a tela, então saber dosar bem a quantidade de produtos aqui, ó. Vou colocar só algumas gotinhas de álcool isopropílico. E aqui a gente vai colocando a espátula por trás aqui da bateria, ó. Toma cuidado também para ver se tem algum flexo, alguma coisa para você romper. E a bateria aqui ela já solta, ó. O álcool ele faz com que a cola, não sei se dá para ver lá no fundo, ó, ele fica bem mole, ó. Tá vendo? No processo de montagem a gente nem se preocupa muito em colar essa bateria, porque geralmente a própria carcaça já vai compactar a bateria no lugar já. Então, depende muito do aparelho, né? Mas seria muito interessante a gente analisar aí, porque às vezes nem precisa colar essa bateria de volta, certo? Então aqui basicamente ficou a frontal do aparelho, apenas a frontal, né? Cabo flexível da frontal, o dock de carga aqui, que nesse caso basicamente é integrado à frontal, né? Teria que descolar ela daqui para poder ter acesso a esses comandos de baixo aqui. A placa do aparelho, câmera traseira, geralmente a câmera maior. Salve alguns aparelhos hoje em dia, né? O pessoal tá dando, muitos fabricantes está dando uma atenção legal para a câmera frontal aí. Então nesse caso aqui a câmera traseira é maior por ter mais megapixels. Aqui é a câmera frontal do aparelho. Vibracal, responsável por fazer o aparelho vibrar. Um cabo flexível do auricular e do microfone secundário. Eu falei que o primário está no cabo flexível, né? Na carcaça do aparelho aqui, ó, eu tenho a campainha, que seria o alto-falante do aparelho. Seria essa peça aqui, tá? A saída de som desse aparelho fica aqui na parte de baixo, ó. Essa peça serve para reproduzir o áudio alto do aparelho, tá? Ela sai daqui também. Nós temos antenas, tá, pessoal? Bem importante, você vê que o botão power tá aqui também, mas nós temos antenas aqui nessa peça. Então nós temos uns pontos de metal que encostam em alguns contatos da placa e acaba servindo como antena. Nós temos a antena NFC aqui na parte de trás do aparelho. Aqui dá pra ver bem, ó. Aqui é a antena GSM, que é a antena da rede 3G, 4G. Aqui em cima Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Então esses cabos flexíveis colados na carcaça são antenas. E elas ficam em contato com a placa através desses pontinhos aqui, ó. Ok? Pessoal, então antes de eu montar esse aparelho, vamos falar um pouquinho dos periféricos, dos agregados. Eu vou começar falando sobre as peças de áudio, que inclusive é onde está os principais defeitos aí, né? Além das frontais, a peça de áudio dá bastante defeito. Vou começar falando sobre o microfone, que é a peça utilizada para captação do áudio. Então nós temos um microfone aqui na parte de baixo desse aparelho. Nós temos um furinho aqui no cabo flexível. Esse furinho ele também está na carcaça. E aqui é onde é captado o áudio durante uma ligação, tá? Então o microfone primário ele é utilizado para captar o áudio durante uma ligação. Na parte de cima do aparelho, no caso aqui integrado ao cabo flexível do auricular, nós temos um microfone secundário. Esse microfone é um microfone digital, que é esse microfone tipo caixinha, né? E esse microfone na parte de cima ele serve para captar o áudio de videochamada, o áudio do WhatsApp. São áudios captados com esse microfone superior, tá? Então o microfone primário para captação de áudio durante uma ligação e o secundário, WhatsApp, videochamada e assim por diante. É comum o cliente trazer problemas, né, distintos. Às vezes ele vem e fala assim, durante uma ligação a pessoa não me escuta, ou eu não consigo gravar um áudio do WhatsApp. Então a gente consegue determinar qual dos dois microfones estão com problemas. Eles trabalham de forma independente. Outra peça de áudio é o fone auricular, que no caso aqui está integrado no cabo flexível do microfone secundário. E o auricular é por onde a gente escuta a ligação, tá? Então nesse caso a gente encosta a orelha aqui na parte de cima do aparelho, né? Essa peça ela fica virada aqui, deixa eu colocar o microfone no lugar certinho. Ela fica virada para a saída de áudio, tá? E essa peça ela reproduz o áudio baixo, então é o áudio que a gente escuta quando a gente encosta a orelha no celular, ok? Então nessa peça aqui nós temos integrado o microfone secundário e o auricular. A gente compraria essa peça dessa forma aqui, ó.
certo? É o auricular do S6. Bom, na carcaça desse aparelho, nós temos uma saída de som aqui na parte de baixo. Integrado a essa peça preta que solta daqui, nós temos uma peça chamada de campainha, que é a peça responsável por reproduzir o som alto do aparelho. Então, o viva voz, os toques, né, dos aparelhos são reproduzidos pelas campainhas. Se eu colocar um áudio do WhatsApp para escutar, por exemplo, quem vai reproduzir vai ser a campainha. Então essa peça ela reproduz o áudio alto do aparelho. Então nós temos o auricular para reproduzir o som baixo, nós temos que encostar a orelha para poder escutar, e a campainha aqui, que ela é responsável por reproduzir o áudio alto. É a peça que vai conseguir transmitir para a gente o áudio alto no aparelho, ok? Então de áudio seria o microfone primário e secundário, o auricular e a campainha. Bom, outra peça que é interessante a gente comentar é o VibraCall. Nesse caso aqui, a Samsung usa bastante esse formato, parece uma pilhazinha, tá? Mas essa peça ela é responsável por fazer o aparelho vibrar, né? É difícil o cliente vir na assistência técnica reclamando dessa função. Ah, meu aparelho parou de vibrar. Mas é interessante a gente conhecer a peça, saber qual que é a função dela e, se caso pegar algum problema, fazer a substituição. O melhor teste que a gente tem para essas peças, tanto para auricular quanto para microfone, campainha, VibraCall, é a substituição. Se você tiver uma peça boa para colocar no aparelho e testar, é a melhor forma que você tem de testar essas peças, ok? Bom, nós temos aqui também as câmeras, tá? Eu tenho a câmera traseira, geralmente ela é um pouco maior por ter mais megapixels. E aqui eu tenho a câmera frontal, ok? Câmera, para falar a verdade, a maior parte dos defeitos estão relacionados a software. Então aquelas mensagens, o aplicativo não está pronto, fecha o aplicativo, é muito mais comum de ser software do que ser câmera. O que dá muito defeito em câmera é o seguinte: a gente tem hoje em dia nas câmeras muito controle de estabilidade. E às vezes numa pancada no impacto, eu posso ter uma falha nessa lente colimadora. Eu posso ter foto trêmula, foto escura, aí pode ser uma falha de câmera. Mas geralmente mensagens de que o aplicativo não está pronto ou fecha o aplicativo, na hora de utilizar a câmera, geralmente são falhas de software, ok? Mas é legal a gente conhecer essas peças e saber que são peças que são, assim como qualquer outro eletrônico, propícios a dar problema. Bom, na parte de baixo do aparelho aqui eu tenho o dock de carga, que não deixa de ser um periférico e um agregado. O que é um dock de carga? É esse cabo flexível aqui, ó, que contém o conector de carga e o conector P2. Em muitos aparelhos, o conector de carga e o P2 são soldados na placa-mãe. Nesse caso aqui, você vê que eu tenho um cabo flexível, e quando eu tenho um cabo flexível compondo essas peças, eu tenho um dock de carga. Então esse é o dock de carga do S6, é o cabo flexível que compõe o conector de carga e o conector P2. Integrado a esse aparelho aqui, nós temos uma outra peça que é interessante a gente conhecer, que é o sensor de proximidade, que é esse sensorzinho aqui. Nesse caso está integrado à placa-mãe, e em alguns aparelhos ele fica em um cabo flexível. Esse sensor ele serve para questão de luminosidade e também para o aparelho identificar se você está com ele encostado na orelha ou não. Então, por exemplo, durante uma ligação, vou fazer uma ligação com o aparelho aqui. Você vê que durante uma ligação, ó, se eu colocar o dedo aqui no sensor, ó, a tela apaga, tá vendo? Ó? O aparelho identifica que você está com o aparelho encostado na orelha e ele apaga a tela, ó. É isso que o sensor faz. Quando eu tenho uma falha no sensor, o que pode acontecer é que o aparelho pensa que sempre ele está encostado na orelha, então assim que você manda fazer a ligação, a tela já apaga e não acende mais, ou ao contrário, ele não apaga a tela e aí acaba você mexendo com a orelha na tela, dando toques na tela, às vezes aumentando a chamada, diminuindo a chamada ou até mesmo encerrando a chamada, tá? Então esse é o sensor de proximidade. Para esse sensor funcionar direitinho, vai geralmente em cima dele uma borrachinha. Para que serve essa borracha? Ela deve estar aqui na carcaça do aparelho. Deixa eu tirar ela aqui. Essa borracha, ela serve para isolar a luminosidade do display no sensor. Então o que essa borrachinha faz aqui, ó, ela isola a luminosidade do display, a própria iluminação que o display gera, para isolar o sensor. Senão o sensor ele não funciona direito, porque a própria luz do display vai alterar o funcionamento do sensor, tá? Então é importante, porque às vezes numa troca de frontal a gente esquece de tirar essas borrachinhas aqui, ó, da frontal velha e passar para a frontal nova.
Então essas borrachinhas ela tem uma função bem importante, no caso dessa do sensor de proximidade, de fazer esse isolamento, que é fundamental, senão o sensor não funciona. Ok? Eu tenho uma outra borrachinha aqui do lado, ó, e eu tenho uma outra aqui, ó. Essa outra borracha aqui é chamada de capa acústica do microfone. Ela fica na parte de cima do microfone e ela serve para tirar sopro do microfone, né? Então, se você não coloca essa borrachinha de volta em cima do microfone aqui, ó, vamos supor que você comprou uma frontal e essa frontal nova ela não veio com essa borrachinha. Se você não colocar de volta essa borrachinha, o que pode acontecer é você pegar o microfone captando um som chiado aí, ok? Então são pecinhas importantes, detalhezinhos importantes que a gente tem que tomar cuidado no processo de montagem de uma nova peça ou no processo de montagem do aparelho. Bom, além desses periféricos, é muito importante a gente ter noção do funcionamento das antenas, né? No caso aqui está integrado a carcaça, eu tenho aqui a antena NFC, a antena do Wi-Fi e Bluetooth na parte de cima e aqui embaixo a antena GSM. Essas antenas elas ficam em contato com a placa através desses conectores aqui, tá? Ó, esses contatinhos aqui nos cabos flexíveis, ó. Então na placa nós temos terminais de contato, né? Que são terminais como esses dois terminais aqui, por exemplo. E esses dois terminais eles encostam aqui. O que acontece e é muito comum é falhar uma antena ou até mesmo um botão desse, que no caso utiliza a mesma forma de contato, é oxidação nesses pontos. Então às vezes essas peças absorvem umidade, acabam oxidando e aí eu tenho o não funcionamento de uma antena ou de um botão por conta dessa falta de contato. Então geralmente é muito comum a gente na assistência técnica nós levantarmos esses contatinhos aqui, ó, com uma pincinha, fazer uma limpezinha com limpa-contato ou com uma borrachinha, né, borrachinha de escola mesmo aqui nesses contatos, assim como nos terminais aqui das antenas e dos botões, ok? Então sempre quando você pegar, por exemplo, sinal do Wi-Fi baixo, sinal GSM baixo, sempre dá uma olhada no contato da antena com a placa, ver se a placa está num contato legal, né? Ver se está bem encaixado, ver se não está oxidado, se não é necessário fazer uma limpeza, porque é bem comum de oxidar e acabar dando falha nessas antenas. Bom, então vamos ao processo de montagem. Basicamente o que eu vou fazer para montar esse aparelho é seguir a ordem inversa da montagem. Agora, como eu tirei um pouco da ordem para poder explicar para vocês aqui as peças e os periféricos, eu vou acabar montando esse aparelho aqui sem seguir um padrão de montagem, né? Então, vamos colocar aqui a borrachinha do sensor, já está aqui no lugar, a borrachinha do microfone, que é a capa acústica do microfone, que é uma peça bem importante aí no funcionamento do microfone. Tem muita assistência técnica que não toma esse cuidado. Então a borrachinha do sensor já está aqui, ok? Eu vou colocar aqui já a placa no lugar, encaixar o cabo B2B aqui do dock. Tem que tomar cuidado porque esses contatos aqui, eles são de encaixe. Às vezes você coloca um pouco torto e na hora de encaixar você acaba entortando os terminais aqui, ó. Então é importante no processo de montagem a gente tentar mirar aqui, encaixar ele retinho.